Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Começou hoje o pagamento de mais uma parcela do Vale Gás para famílias cadastradas no CAD Único. Este mês, os beneficiados vão receber R$ 51. O valor corresponde a 50% da média nacional do preço do botijão de 13 quilos. A Daiane vai receber no fim do mês. No momento que eu não estou trabalhando, né? E já ajuda muito, porque eu compro o botijão a cada 2 meses, né? E isso já me ajuda bastante. O benefício pago de 2 em 2 meses foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado e tem duração de 5 anos. Em fevereiro, mais de 5 milhões de pessoas foram contempladas, totalizando 280 milhões de reais. O próximo pagamento será feito em junho. Os beneficiários com inscrição social NIS1 começaram a receber hoje. O saque pode ser feito nas lotéricas e em terminais de autoatendimento. O Vale Gás ainda pode ser pago em poupança social digital do Caixa Tem. E o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ou melhor, o Exame Nacional do Ensino Médio, acontece só no fim do ano. Mas o prazo para o pedido de isenção da taxa de inscrição termina já nesta sexta-feira. E para fazer a prova de graça é preciso seguir alguns critérios. Veja na reportagem de Murilo Rincon. Tão importante quanto estudar e prestar atenção nas explicações do professor é ficar atento ao calendário do Enem. Afinal, não é só a data da prova que interessa. O candidato terá até às 11h59 da noite desta sexta-feira para pedir a isenção da taxa do Enem, que no ano passado custou R$ 85. Para quem vai prestar mais de um vestibular no fim do ano, cada centavo faz uma baita diferença. Pensando, num geral, de todos os outros vestibulares, como a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, são taxas muito altas, Por exemplo, passando de R$ 100, quase R$ 200 as taxas, e juntando com a do Enem, chega a uns valores de R$ 500, por exemplo. Eu quero medicina, então eu vou prestar mais de 6 vestibulares, e cada um tem um valor acima de R$ 100, claro que eu vou tentar isenção em todos. E se eu conseguir no Enem, já seria uma grande ajuda. Mas para fazer o Enem de graça é preciso seguir alguns critérios. Os candidatos precisam estar na última série do ensino médio este ano em escolas públicas, terem cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou serem bolsistas integrais em escolas particulares. E ainda precisam ter renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Lembrando que a gratuidade também é concedida ao candidato que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda. Para tanto, o candidato precisa necessariamente estar inscrito no Cadastro Único. E neste caso, ao pedir a isenção, o candidato terá que informar o seu número de identificação social, o NIS. No dia 22 de abril, o INEP vai divulgar a lista dos candidatos que tiveram o pedido aceito. Aqueles que não conseguirem poderão recorrer entre os dias 25 e 29 de abril. O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de maio. Estamos numa crise econômica, não é verdade? As famílias muitas vezes não têm esse dinheiro. Então, esse processo de isenção pode ser, sim, um fator facilitador de acesso ao ensino superior. A isenção pode garantir uma vaga na universidade. Após o sarampo ser considerado erradicado no Brasil, o país viveu um surto em 2019. E especialistas alertam: a baixa taxa de vacinação entre crianças pode causar um novo aumento de casos da doença. A Gleice trouxe o Ângelo, de 4 anos, para tomar a tríplice viral. Vacina que imuniza contra 3 doenças: rubéola, cachumba e sarampo. Isso é uma prioridade para mim, a vacina dele está em dias. Mas infelizmente nem todos pensam assim. Tanto é que nessa unidade de saúde, na zona oeste de São Paulo, a maior procura é pela vacina contra a Covid-19. Quase ninguém veio, em uma tarde inteira, procurar por outro imunizante. Tríplice viral fundamental no calendário infantil. Por quê? Porque nós temos 3 doenças virais muito comuns na infância e que causam problemas potencialmente graves,
inclusive uma é o sarampo, que é uma doença muito importante. O sarampo é extremamente contagioso. De acordo com o Ministério da Saúde, de 1 a 3 crianças a cada 1000 que ficam doentes podem sofrer complicações que levam à morte. Em 2016, o país chegou a receber o certificado de erradicação da doença, mas nos últimos anos a cobertura vacinal caiu. No estado de São Paulo, em 2021, 74% do público-alvo tomaram a primeira dose da tríplice viral e apenas 60% tomaram as 2 doses. O objetivo da campanha de vacinação é atingir 95% de cobertura vacinal do público-alvo, ou cerca de 12 milhões de crianças. Em 2019, o país sofreu um surto da doença. Foi quando a Mayra ficou doente. Eu fui praticamente um dos primeiros casos que teve aqui em São Paulo, que ninguém sabia. Foi assim, eu lembro até depois de uma semana, quando saiu os resultados, a vigilância sanitária entrou em contato comigo, vacinou a minha família inteira, que eu tive contato, os lugares que eu fui, onde eu trabalhava, eles foram para vacinar o pessoal. Este ano, 2 casos de sarampo foram confirmados aqui no estado de São Paulo. Um na capital, o outro em Cubatão, na região metropolitana da Baixada Santista. Esses 2 pacientes foram contaminados aqui mesmo no estado e não em viagens. Outros 25 casos estão sendo investigados. Outros 12 casos confirmados da doença foram registrados no Amapá. De acordo com o Ministério da Saúde, 98 casos suspeitos foram registrados no país. O infectologista Hélio Baixa, um dos mais respeitados do país, faz um apelo aos pais. Não deixe de vacinar suas crianças contra sarampo, rubéola e cachumba. Elas vêm num só frasco e é fundamental para garantir saúde e vida para os seus. O partido União Brasil aprovou a indicação do deputado federal Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República. Segundo a nota, a decisão da Executiva Nacional foi unânime. Agora, o ex-ministro Sérgio Moro não tem mais chances de concorrer ao posto pela sigla. Você sabe dizer quantos votos são necessários para eleger um deputado? Mauro Talhaferri conta pra gente agora. Com quantos votos se elege um deputado federal? A resposta é: depende. Depende? Depende. Mas depende do quê? Calma. No Brasil, a eleição para deputado federal, deputado estadual e vereador é feita pelo sistema proporcional. E como é que isso funciona? A Justiça Eleitoral soma o número de votos válidos dos candidatos e das legendas e divide pelo número de deputados que o Estado tem na Câmara. O resultado é o chamado quociente eleitoral daquele Estado. Então vamos supor que um Estado tenha 1 milhão de votos válidos e 10 cadeiras na Câmara. Dividindo 1 milhão por 10, são 100 mil votos para eleger um deputado. Esse é o quociente eleitoral daquele Estado. Então, a primeira resposta é: está eleito o candidato ou candidata que atingir o quociente eleitoral do Estado. Mas você sabia que dos atuais 513 deputados federais, apenas 27 conseguiram atingir o quociente eleitoral? Ou seja, só esses 27 aqui se elegeram com os próprios votos. Mas como assim? Acontece que os votos vão primeiro para os partidos. Vamos voltar então para o nosso exemplo do estado com 10 cadeiras e quociente eleitoral de 100 mil votos. Imagine que nesse estado, todos os candidatos e votos de legenda do partido A somaram 500 mil votos. Dividindo os votos, 500 mil, pelo quociente de 100 mil, o partido A conseguiu votos suficientes para eleger 5 deputados. Da mesma forma, o partido B teve 300 mil votos, suficientes para 3 deputados. E o partido C teve 200 mil votos, tendo direito a 2 deputados. E quem é que são os eleitos? Os candidatos mais votados dentro de cada partido. No caso do partido A, os 5 mais votados.
Mas veja o que aconteceu. A Maria, que é muito conhecida no estado, foi a primeira colocada no Partido A com 350 mil votos. Ela ultrapassou o quociente e se elegeu com os próprios votos. Depois dela, no mesmo partido, vieram o Pedro, com 70 mil votos, a Joana, com 40 mil, o Antônio, com 35 mil e o José, com 5 mil. E eles 4 também se elegeram pelo Partido A, mesmo não tendo ultrapassado o quociente. Os votos da Maria ajudaram a eleger os demais. A Maria é a chamada puxadora de votos. Então, ao escolher o seu candidato ou candidata, lembre que os votos dele ou dela pertencem ao partido. E assim, o eleitor consciente estuda as propostas e o passado do candidato e da candidata, mas sem esquecer de pesquisar também sobre o partido. Um dos espetáculos mais tradicionais do Brasil está de volta, A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco. A peça fica em cartaz até o próximo sábado. Uma multidão reunida para ver o Salvador anunciar a boa nova, trazendo consolação aos que choram, aos que têm fome e sede. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. A cada troca de cenário, uma comoção diferente. Estamos em Nova Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo, que fica em Brejo da Madre de Deus, interior de Pernambuco. A Paixão de Cristo, que retrata a via sacra de Jesus de Nazaré, está de volta aos palcos, após uma interrupção de 2 anos imposta pela pandemia. Uma oportunidade para Breno, que assistiu ao espetáculo pela primeira vez. O lugar, as trilhas sonoras, todo o público, o povo, os funcionários, todo mundo caracterizado, foi muito emocionante, do começo ao fim. É uma competência, né, maravilhosa, né? Porque conseguir transmitir para a gente tudo aquilo que Jesus fez, tudo que Ele nos ensinou é perfeito. Além de toda a emoção que o espetáculo traz para a gente, tem também a questão de tantos empregos envolvidos, então isso emociona ainda mais. O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém já foi visto por mais de 4 milhões de pessoas em 53 anos de história. O elenco desta temporada reúne mais de 450 atores e figurantes, além de personalidades renomadas da teledramaturgia brasileira. Entre os artistas convidados, Gabriel Braga Nunes, que interpreta Jesus. É muito tocante mesmo, é uma dramaturgia muito bonita, é um espetáculo muito grandioso, muita gente envolvida, trabalho de muito tempo, um trabalho muito antigo, que vem de longa data. E tudo isso faz com que a gente tenha aqui uma experiência muito forte. Acusado de querer destruir a lei de Moisés e não aceitar a dominação romana, Jesus é interrogado por Pôncio Pilatos, interpretado por Sérgio Maroni. O ator brinca, diz que os verdadeiros vilões são os sacerdotes. Pôncio Pilatos, ele tentou de todas as maneiras livrar Jesus dessa crucificação. Acho que os grandes vilões da história são os sacerdotes. Cristine Fernandes interpreta Maria, mãe de Jesus. A atriz fala da emoção de interpretar a personagem. Maria é uma personagem adorada pelo brasileiro, né? Com certeza. Eu tenho a sorte de ter feito a Maria aqui num espetáculo que existia chamado Noite Feliz, em que era focado no nascimento de Jesus. Então eu sinto que eu estou passando o ciclo completo. Eu passei pela Maria que dá a luz e cria aquele menino, para Maria que vê aquele menino passar por essas provações, se tornando um homem, morrendo e ressuscitando. Então é muito emocionante para mim. Já a atriz pernambucana Marina Pacheco faz uma releitura de Maria Madalena. Está sendo uma honra muito grande interpretar a Maria Madalena, que é uma figura tão forte, né, de toda a história da humanidade, uma força do feminino, e que teve sua história distorcida por tantos anos, e o que eu estou buscando é justamente apresentar e mostrar ao grande público a real história de Maria Madalena. Mestre, meu Senhor, quem irá rogar por nós? Quem se compadecerá de nós? Ao longo de quase 3 horas de espetáculo, o público é convidado a sentir a atmosfera da Jerusalém dos tempos bíblicos. São 9 cenários, a começar pela tentação de Jesus no deserto, passando pela Santa Ceia e o cortejo rumo ao Calvário. O presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova comemora a volta do público. O ânimo ele é constante, porque é um espetáculo que tem uma tradição de mais de 50 anos, as pessoas conhecem o nosso trabalho
E as pessoas prestigiam, né, o nosso evento a cada ano. E a gente tem aí uma expectativa de um público em torno de 40 e 50, no máximo 60 mil pessoas, o que é muito bom. A ressurreição de Jesus, ponto máximo do espetáculo e símbolo da Páscoa, deixa a todos uma mensagem de esperança. E ainda falando de Páscoa, quem fizer questão de manter a tradição dos ovos de chocolate pode preparar o bolso. Eles estão bem mais caros. Nas lojas e supermercados não faltam opções para o consumidor. Marca, tamanho, sabor, com ou sem recheio. Mas todos os ovos de chocolate têm algo em comum: o preço, bem amargo. Tá caro, claro. E estão menores, fora da realidade, né? Difícil para o consumidor comprar. Em Belo Horizonte, os ovos mais baratos custam em média R$20. Já quem fizer questão dos maiores pode preparar o bolso. Dependendo da marca, um de 350 gramas, por exemplo, chega a R$100. Estou pensando em comprar para os netos, né? Mas ainda tem que pensar um pouco, tem que fazer as contas. Aqui na capital mineira, a variação de preço do mesmo produto de uma loja para outra também chama a atenção do consumidor. Entre os ovos de Páscoa, a diferença chega a 48%. Já entre as barras de chocolate e caixas de bombom, até 62%. O levantamento foi feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro, que apresentou também o cálculo de uma alternativa bem mais em conta. Quando você pega a mesma barra de chocolate com o mesmo ovo de Páscoa, né, referente, né, da marca, você tende aí a ter uma economia superior a 300%, comprando a mesma quantidade de chocolate. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta que as vendas dos ovos de chocolate neste ano devem alcançar mais de R$2 bilhões. Uma recuperação de 33% em relação a 2021, mas ainda abaixo do faturamento anterior à pandemia, que chegou a R$2,5 bilhões. Nesta Páscoa, os ovos estão mais de 13% mais caros. Além do aumento do valor do cacau, o açúcar vem batendo recordes de preço no mercado externo e, somado a isso, o transporte, né? O ovo de Páscoa ele ocupa muito espaço num caminhão para ser transportado e isso encarece muito o transporte dele da fábrica para as distribuidoras, os supermercados principalmente. Com os preços nas alturas, a orientação para o consumidor é pesquisar bastante. Usar a criatividade também pode ajudar a manter a tradição do chocolate na Páscoa, gastando menos. É fazer em casa mesmo, um brigadeiro, outra coisa. Porque não tá dando não, moço. Tá dando mesmo. Criatividade brasileiro tem e sobra, né? E nessa época do ano, muitas pessoas costumam viajar. Vamos então ao vivo ao Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini está na rodoviária e tem informações sobre a movimentação de lá. Tony, boa noite. Como é que tá? Olha, muita gente atrás de você prontinho, hein, para pegar a estrada. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e olha que chove no Rio de Janeiro, hein? Apesar da chuva, muita gente, um movimento muito grande realmente aqui na rodoviária Novo Rio, muita gente indo viajar para curtir esse feriadão. A concessionária que administra o terminal calcula que 180 mil pessoas devem circular por aqui durante a Semana Santa. Só hoje devem ser 30 mil. As empresas de transporte colocaram 5.860 ônibus à disposição dos viajantes. Isso representa 80% do movimento registrado no mesmo período de 2019, portanto, antes da pandemia. Já na ponte Rio-Niterói, o movimento é normal. A concessionária que administra a ponte calcula que 700 mil veículos passem por lá até a segunda-feira e o dia de maior movimento deve ser hoje, com 90 mil veículos seguindo para as cidades da região dos lagos, que são os destinos preferidos dos cariocas nos feriados. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Pelo menos 4 milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas neste feriado de Páscoa. Nós vamos então conversar também com o repórter Guilherme Lopes, que traz as informações ao vivo para a gente. Ele está lá no alto, olha, no helicóptero da Rede TV e traz todas as informações. Onde é que você está nesse momento, Guilherme? Boa noite para você.
Olá, Augusto, Milena, boa noite a vocês, boa noite a todos ligados com a gente. Nesse momento eu estou sobrevoando a saída de São Paulo, bem em cima do Cebolão. Nas imagens do Thiago Pereira vocês conseguem ver a Marginal Pinheiros. Há um movimento razoável de veículos, viu? Mas esse movimento está bem melhor do que mais cedo. Na Marginal Tietê também não é diferente. A maioria desses carros está seguindo rumo ao interior do estado. Pela rodovia Castelo Branco é esperado um movimento de quase 500 mil de veículos. Hoje o movimento está mais tranquilo, mas a Artesp, a concessionária que administra as rodovias do estado, acredita que quem deixar para sair amanhã cedo vai enfrentar lentidão. O comandante Paulo Tambellini está virando o helicóptero para a gente ver como que está o movimento agora na saída de São Paulo. Aqui logo na saída, na altura de Osasco, movimento mais tranquilo, só que na altura de Barueri há uma certa lentidão com um certo congestionamento também. Já no sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista, o pessoal que vai para o litoral, o movimento vai seguir intenso até o início da madrugada dessa sexta-feira, hein? De acordo com a concessionária, há lentidão e congestionamento em alguns pontos, principalmente na região do Planalto, no trecho da Baixada. Amanhã o trânsito deve ficar lento durante toda a manhã até o começo da tarde. Já nas rodovias Carvalho Pinto e Ayrton Senna, que liga ali ao Alto Tietê, mais de 1 milhão de veículos devem passar por ali neste feriado. Nesta noite, 12 quilômetros de congestionamento foram registrados no trecho de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Olha, um aviso importante, amanhã a rodovia dos Bandeirantes será interditada a partir das 8 da manhã, na altura do quilômetro 13 até o 134, já na altura ali de Santa Bárbara do Oeste. O bloqueio será no sentido capital interior, até às 3 horas da tarde. Isso em função de um passeio de moto que deve reunir apoiadores e contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A orientação é usar a rodovia Anhanguera, já que os acessos à rodovia dos Bandeirantes também estarão fechados. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Uma dica cultural para o feriado em Minas Gerais. Uma exposição em Belo Horizonte usa tabuleiros e mecanismos de jogos para propor reflexões sociais e políticas. Quem visita a exposição se depara com 44 peças criadas por 30 artistas de vários países. 7 são brasileiros. O objetivo deles é levar o público a uma inusitada ligação entre arte contemporânea e jogos. A gente usa o jogo para repensar a sociedade, para repensar os nossos valores, para repensar estruturas que fazem parte da nossa composição humana mesmo. A exposição é dividida em 3 eixos. Um deles tem como referência jogos analógicos bem conhecidos, entre eles o tradicional xadrez, que aqui é assimétrico. Estou acostumada a jogar com o simétrico mesmo, aí quando eu vou fazer os movimentos eu acabo tendo que pensar um pouco mais para poder criar uma estratégia melhor. Nessa brincadeira, o público é convidado também a desconstruir, modificar e especular, tudo com muita observação e reflexão. Vão fazer a gente pensar sobre a estrutura social do mundo, então de que maneira a gente consegue olhar para o mundo e imaginar outros mundos possíveis, e também jogos que vão fazer a gente olhar para a gente mesmo. Os jogos digitais, claro, não poderiam faltar. No mundo que valoriza cada vez mais o tempo e a velocidade, os visitantes são levados a espaços imaginários para repensar a vida. A exposição Play Mode fica em Belo Horizonte até junho e nos meses seguintes vai para o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. É uma estreia nacional em Belo Horizonte, então o público belo-horizontino vai poder conferir em primeira mão essa mostra que chega ao Brasil agora. E quem já teve a oportunidade de interagir com essas peças aprovou a experiência. A proposta aí é muito bacana, principalmente por conta da educação dos jovens, né, que busca aí o conhecimento. Eu acho que isso aí é o primordial. É um processo divertido você participar das obras e tal, você ter como ganhar ou perder no jogo, enfim, acaba sendo um processo bem interessante. Nós ficamos por aqui, mas agora começa o programa Sensacional com Daniela Albuquerque. Boa noite para você. Boa noite para você, obrigado pela sua companhia, um bom feriado e até amanhã. Até.